Boa noite, estamos aqui de volta para compartilhar com vocês, como a gente chama, reflexões da caminhada. E hoje nós estaremos meditando num assunto que veio ao nosso coração também na parte da manhã, enquanto nós estávamos ouvindo um louvor. E a música dizia que os olhos de Jesus são como chamas de fogo, sua voz poderosa, seus pés reluzentes, fazendo então uma menção às características de Jesus ali no livro do Apocalipse, quando João tem aquela visão de Jesus na ilha de Patmos. E dali veio outra meditação ao nosso coração. Na verdade, a música nos inspirou, nos levou a esse texto e nos levou a uma passagem da Bíblia que eu gostaria de deixar com vocês, que está registrada no livro de João, do apóstolo João, o evangelista, no livro, no capítulo 1, nos versículos de 43 a 48. E como nós demos um título para a nossa mensagem, nós vamos pensar hoje um pouquinho sobre esse tema, na mira dos olhos de Jesus. E diz assim o texto da palavra de Deus, a partir do versículo 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe e a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, o filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Interessante esse texto aqui, muitos se referem a essa palavra como dolo, mas nós vamos pesquisar e a pronúncia é dolo, E é um termo da linguagem jurídica, é um termo muito usado em questões de justiça. E de vez em quando a gente vê noticiários na TV e a gente ouve esse termo relacionado, E existem duas expressões que a gente costuma ouvir nos noticiários com relação à criminalidade. Nós ouvimos muito sobre crime doloso e crime culposo, Então nós vamos ver a diferença entre os dois. O crime culposo é aquele onde não tem intenção de causar danos a outras pessoas. São ações sem intenção de prejudicar o outro. E o crime doloso é aquele com intenção de causar danos, ou seja, a pessoa sabe e ela tem consciência do que está fazendo. O culposo muitas vezes ocorre sem que a pessoa queira, Sem que a pessoa tenha a intenção de prejudicar o outro. Por exemplo, um acidente de trânsito, Ninguém pega um carro em sã consciência e sai na estrada para atropelar alguém. E às vezes pode acontecer um acidente. Então ali ocorre um crime culposo, quando não houve intenção de machucar alguém, de causar dano, de lesar outra pessoa. Quando ocorre morte, em últimos casos, em última instância, crime culposo, não houve a intenção de prejudicar, mas aconteceu, por uma ironia do destino. Mas é interessante que Jesus ele usa esse termo aqui relacionado à lei e ele diz que Natanael, ele olhando para Natanael, ele disse, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E por ser israelita, por ser de Israel, com certeza Natanael ele era praticante
da religião judaica, com certeza ele servia ao judaísmo e era bem entendido na questão, né, da lei. E quando Filipe aparece, né, para Natanael, ele se refere à lei de Moisés, né? Eles estavam acostumados, estavam ambientados nessa questão de lei. E Filipe fala, olha, nós achamos aquela pessoa de quem a lei fala, né? De quem escreveu Moisés. Jesus o Nazareno, filho de Moisés. Nós encontramos ele. E Natanael ali, interessante que ele faz um julgamento a respeito de Jesus, daquela pessoa que foi anunciada por Filipe. E Natanael, ele diz assim, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Porque era uma cidadezinha sem importância, uma cidade pequena. Então, ele já fez um julgamento a respeito de Jesus. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, quem é esse homem, né? Mas é interessante que despertou no meu coração aqui, é que apesar, né, de Natanael fazer um juízo a respeito de Jesus, Jesus com seu olhar que vai lá no interior, como a Bíblia diz que seus olhos são como chamas de fogo, é um olhar que penetra o mais profundo da nossa alma, e eu fiquei meditando o que seria então esse olhar como chamas de fogo, e eu fiquei imaginando o fogão que a gente lida todos os dias, né? E a gente consegue ver através da chama. Então foi algo ministrado ao meu coração, que o olhar de Jesus, ele vai além daquilo que os nossos olhos podem ver. O olhar de Jesus penetra além daquilo que os olhos veem fisicamente. O olhar de Jesus vai além da aparência humana, além daquilo que os nossos olhos estão vendo, além de toda possibilidade e capacidade humana de olhar o outro. Jesus vai muito além disso. E apesar de Natanael só ver o exterior, Natanael julgou Jesus pela situação socioeconômica, julgou a Jesus sabendo de onde ele veio, e possivelmente deve ter havido um julgamento ali também da parte de Filipe, quando ele fala, olha, Jesus o Nazareno, filho de José, e José era o carpinteiro. Então a gente pode subentender aqui um julgamento socioeconômico. Esse foi o julgamento humano, o julgamento dos primeiros discípulos de Jesus a respeito de Jesus, o Rei dos Reis. E quantas vezes, não é mesmo, nós julgamos as pessoas pela aparência? Quantas vezes o estereótipo fala muito mais alto do que realmente a pessoa é na sua essência? Tem um ditado que diz pra gente que os melhores perfumes vêm nos menores frascos, né? Mas a gente às vezes olha uma embalagem pequenininha e a gente costuma qualificar, a gente costuma avaliar, né, o conteúdo daquele recipiente, daquela embalagem, de acordo com o tamanho. A gente costuma julgar as pessoas também, né, pela postura, pela estatura. Um desses exemplos de julgamento de pessoas foi com relação a Davi, que a Bíblia fala que ele era pequeno em estatura e ele não tinha formosura nenhuma, né? Não tinha um aspecto muito agradável. A Bíblia fala que Davi era de gentil aspecto, para não dizer meio esquisito, meio sem graça, não sei, pequeno, né? Mas não tinha postura esperada para ser um rei. E quando o Filipe fala que encontrou a Jesus, né, de quem a Bíblia falava que ele era, né, o Nazareno, filho de José, e era mencionado na lei deles, na lei dos judeus, essa foi a primeira reação de Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E então nós vemos aqui que Jesus, ele não se preocupa com a opinião das pessoas a seu respeito. Jesus não se preocupa com aquilo que as pessoas veem no exterior, mas Jesus, ele vai além das aparências. E ele, quando olha para Natanael, ele diz para os outros seguidores seus que estavam ali sendo também encontrados, olha, esse aí é um verdadeiro israelita, nele não há dolo.
né? Jesus ali não estava querendo dizer que Natanael era uma pessoa sem pecado. Jesus não estava querendo dizer que Natanael era uma pessoa sem culpa. Jesus não estava querendo dizer que Natanael era um homem perfeito, mas ele estava dizendo que ali estava um verdadeiro israelita e nele não havia dolo. Ou seja, o que quer dizer dolo, né? Dolo quer dizer fraude, quer dizer engano, quer dizer hipocrisia. E quando a gente pensa nessa questão de haver dolo, né, com relação a significar hipocrisia, fraude, né, fingimento, falsidade, isso é próprio de uma vertente ou de duas vertentes do judaísmo, que a Bíblia fala que são os saduceus e os fariseus. Eles eram religiosos, duas vertentes do judaísmo, e eles eram praticantes da lei assim aos extremos. Eles eram legalistas, né? Mas eles eram pessoas hipócritas, como Jesus disse muitas vezes. E hoje não é diferente no meio dos cristãos, né? Pessoas que julgam o tempo inteiro, assim como ali Natanael fez um julgamento, mas apesar dele ter julgado de acordo com as características que ele soube a respeito de Jesus, Jesus olha para ele, mas Jesus vai além daquilo que os olhos podem ver. Natanael olhou para Jesus com os olhos humanos, mas Jesus olhou para Natanael com olhos espirituais. Jesus olhou para Natanael com os olhos que Deus olha, aquele olhar penetrante que vai além das aparências. E nós temos que aprender com Jesus a ter esse olhar para nós não julgarmos as pessoas, não é? Ou a gente vive ouvindo a respeito, né, de estereótipos, né? Porque eu não aceito que servos de Deus usem um alargador, no caso de homens. Outros falam assim, eu não aceito que servos de Deus usem o cabelo pintado, tenham o cabelo colorido. Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. E se esquecem do que a palavra de Deus fala para a gente. E que o profeta Samuel disse, o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração. Eu quero dizer com isso que a pessoa vai andar de qualquer maneira? De forma alguma. Mas nós estamos dizendo o que a palavra quer dizer. Deus vai além da aparência. E nessa questão aí de aparência, né, nós sabemos que muitas pessoas estão engravatados, encorpados, não sou contra, porque isso é uma escolha pessoal, né, cada um tem seu estilo. Muitas pessoas estão alinhadinhas fisicamente diante dos nossos olhos, mas só Deus sabe como está o coração. E ontem eu falava com uma pessoa que, por incrível que pareça, um jovem que mais me mostrou do amor de Deus, que mais me mostrou a pureza de Deus, onde mais eu vi a santidade de Deus, Deus se manifestando na pessoa daquele jovem, foi um jovem com cabelo todo estranho, para dizer a verdade, aos meus olhos todo esquisito, um cabelo de dread, né? E a princípio, alguns anos atrás, eu não tinha consciência que eu tenho hoje. Quando eu olhei para aquele jovem, eu fiz o meu julgamento, assim como Natanael fez de Jesus. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que vem coisa boa de lá? E eu olhei para aquele jovem e eu fiz aquele julgamento. E ali foi a primeira lição que Deus me deu na vida. Porque quando eu comecei a conversar com aquele jovem, eu me senti envergonhada de mim. Eu senti vergonha da minha própria vida de cristã e da minha realidade como serva de Deus. Porque aquele jovem de dread e com aquela roupa toda largada, meio esquisita, começou a falar o que ele fazia, que ele ia para a praça, que ele batia um papo com jovens drogados, que ele sempre procurava suprir as necessidades das pessoas que ele encontrava pela rua. E ele falou assim, olha, eu não tenho religião, mas eu faço isso. Então naquela hora o Espírito Santo falou para mim assim, ele não tem religião, mas ele tem amor, e quem tem amor tem Deus. A verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. A religião pura e imaculada é essa.
E a palavra de Deus nos diz isso, mas quantas vezes nós, como cristãos, estamos fazendo a mesma coisa que Natanael fez, julgar por aquilo que nós estamos vendo. E muitas vezes, no ato de julgar, às vezes nós cometemos coisas piores, como eram os religiosos dessa época, os saduceus, os fariseus, aos quais Jesus chamou de raça de víboras, de hipócritas, de fariseus, porque eles se preocupavam com tantas coisas exteriores, eles se preocupavam com tantas coisas que estavam diante dos seus olhos, mas eles não se preocupavam com o interior, com o seu coração, com aquela parte mais profunda, onde só Deus mesmo pode entrar, onde só Jesus pode olhar. Mas os olhos de Jesus, eles são como chamas de fogo, eles ultrapassam todas as barreiras, e os olhos como chamas de fogo vêm além daquilo que os homens estão vendo. E nós voltando então aqui, para o nosso texto, para a nossa reflexão, de acordo com a palavra de Deus, nós sabemos que muitos que se dizem servos de Deus chegam a ser fraudulentos, tem dolo sim, tem engano, tem fingimento. E a respeito desses religiosos, com certeza eles não poderiam ouvir da parte de Jesus o que Natanael ouviu, E eu te pergunto, você como servo de Deus, se Jesus olhar para você hoje, será que ele pode dizer a mesma coisa que ele disse para Natanael? Ou se existisse uma outra pessoa do seu lado, só que ele poderia dizer, olha Maria, João, olha aí o meu servo, o Antônio, Joaquim, a Maria, e nele não há dolo, não há falsidade, não há fingimento, não há hipocrisia, não há fraude, E a palavra de Deus lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 17, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso, E ele se inclui, nós não somos como muitos, fraudadores, falsificadores da palavra de Cristo. Nós não falsificamos, porque hoje, infelizmente, tem muitos cristãos com dolo, Com muitos cristãos com atitudes erradas, e eles têm consciência, eles sabem o que eles estão fazendo, eles têm noção do que eles estão cometendo, eles têm noção de que eles estão prejudicando a outros, mas eles fazem isso em benefício próprio. Para tirarem benefício de alguma forma para si mesmo, só pensam no seu próprio umbigo. Mas como servos de Deus, nós não podemos ter dolo, nós não podemos ser fraudulentos, nós não podemos enganar as pessoas, nós temos que pregar a verdade, porque é a verdade que liberta. Então é a favor da verdade, pela verdade, em prol da verdade, para que a verdade de Deus possa prevalecer. E nós vemos aqui que muitos, usam também a palavra para persuadir os outros a acreditarem nos seus enganos. Nós temos que ter conhecimento da palavra, nós precisamos do poder de Deus. Paulo disse, eu não fui até vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e do poder. A Bíblia vai falar para nós que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E pela letra, pelo conhecimento e não tendo o poder de Deus, muitas pessoas estão usando a palavra para matar a fé dos outros, para levarem os outros a acreditarem em enganos que não têm fundamento na palavra de Deus, que não são poderosos para salvar, para libertar e para tirar o homem do engano de Satanás. Esses são os fraudadores. E a pior coisa que existe hoje no nosso meio, no meio do cristianismo, são os fraudadores da palavra. São aqueles que enganam as pessoas através da palavra de Deus, aqueles que manipulam para tirar a lã das ovelhas, mas não vivem a palavra que pregam, não estendem a mão àqueles que estão precisando. E esses fraudadores, eles persuadem as pessoas a acreditar naquilo que eles pregam. Como diz a Bíblia, eles estão na entrada do céu, mas eles não entram
e não deixam outros entrarem, porque eles pregam o engano, eles vivem o engano e muitas vezes eles são escândalos, são manchas, são nódoas no meio do povo de Deus. E por causa do mau testemunho desses homens fraudulentos, muitas pessoas não querem saber de seguir a Cristo, muitas pessoas não querem conhecer de fato quem é Jesus, e Jesus não é nada daquilo que as pessoas estão pregando por aí. Jesus não tem nada a ver com aquelas palavras que estão sendo ditas por aí a seu respeito. E tem sido pedras de tropeço esses homens em quem há dolo, em quem há engano, em quem há fraude, em quem há fingimento. Em Provérbios 29:12, nós encontramos um versículo interessante com relação aos líderes, né? A preocupação que nós como líderes precisamos ter em não sermos fraudadores da palavra de Deus, em não usarmos a palavra em nosso benefício próprio, porque nós teremos uma quantidade de seguidores terríveis ao nosso redor se nós como líderes formos então esses fraudadores da palavra. Vamos ver lá o que diz Provérbios 29, no versículo 12. Diz assim: se o líder dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perverso todos os seus servos. Se um líder for fraudador, se um líder der ouvido a falsas testemunhas, se um líder der ouvido a calúnias, a fofocas e a mentiras, todos aqueles que servem a ele serão perversos, porque o líder é quem dá a direção e os liderados seguem o seu líder, né? Tem uma frase que eu gosto muito de publicar e é interessante a imagem que circula na internet. Eu já publiquei umas 3, 4 vezes no Instagram e no meu Facebook, quando ele estava ativo. É um homem dentro de um Fusca e do lado tem uma criança também dentro de um Fusquinha. E tem uma frase, né, uma tirinha, onde o pai fala assim: filho, toma cuidado por onde você anda. E no menino tem uma tirinha que diz assim: toma cuidado você, pai, porque eu sigo os teus passos. Ou seja, o filho não segue aquilo que o pai está falando, mas o filho segue aquilo que o pai está fazendo. Então, como servos de Deus, como líderes, as pessoas, na verdade, não estão preocupadas com aquilo que nós estamos falando, mas elas estão preocupadas com aquilo que nós estamos fazendo. E aquilo que nós estamos fazendo vai repercutir naqueles que estão nos seguindo. E é isso que quer dizer o versículo 12 aí de Provérbios 29. Se o líder der atenção a palavras mentirosas, serão perversos todos os seus servos, né? Terá uma multidão de perversidade, terá uma multidão de gente ruim atrás do líder que dá ouvido a pessoas fraudulentas, a pessoas mentirosas, a pessoas que enganam, a pessoas que se escondem atrás de um título, a pessoas que se escondem atrás de uma posição eclesiástica, que se escondem atrás de uma posição como cristãos, entre aspas, que colocam a Bíblia debaixo do braço, pessoas que se escondem atrás de uma Bíblia, mas tem maldade no coração, tem perversidade no coração. A gente cansa de ouvir pessoas falando: poxa, fulano é líder, fulano faz isso, fulano está sempre da igreja, mas ele é tão mau, será que realmente Deus está com ele? Eu tenho minhas dúvidas. Porque quem realmente segue a Cristo, quem realmente tem Deus no seu coração, não age de acordo com os ímpios, mas são justos porque Deus é justo, Deus é amor e Deus é santo. Então, se você segue o seu líder, se você segue a Jesus como seu líder, você jamais será perverso.
Você jamais vai praticar maldade com o seu semelhante. Então tem muitas pessoas que têm uma bondade revelada, né? Tem uma bondade que se expõe demais em redes sociais, que se expõe publicamente, mas tem uma maldade velada. Faz questão de expor uma bondade, mostrar quem é, o que faz, mas esconde a maldade que tem no seu coração. A sua boca fala de palavras bonitas, a sua língua fala de palavras agradáveis, mas o seu coração é amargo. E com certeza os olhos de Deus estão para essa pessoa com total reprovação. Porque com a língua, essas pessoas perversas podem agradar aqueles que estão ouvindo, mas com certeza está desagradando a Deus. Com certeza, se tiver que prestar conta a Deus hoje dos seus atos, vai fazer chorando, porque pode esconder de todo mundo, pode enganar a todo mundo, mas daquele que tem os olhos como chama de fogo, ninguém pode se esconder. Ninguém pode se esconder. E muitas vezes as pessoas agem com uma imaturidade e agem até como crianças infantis, meninos na fé, né? Porque criança que brinca de esconde-esconde com pai e mãe dentro de casa. Onde que um filho pode se esconder de um pai e de uma mãe dentro da própria casa? Mas as crianças pensam que se escondem de nós. Brincam de cabaninha, pegam um pano, vão para trás do sofá. E tem muita gente adulta, né, que diz seguir a Cristo brincando de esconde-esconde, mas quem poderá se esconder daquele que tem os olhos como chama de fogo? Como diz o Salmo 139, se eu subir ao céu, o Senhor aí está. Se eu descer às profundezas da terra, o Senhor também está. Para onde me irei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Deus é onipresente. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, por mais que se tente praticar algo e esconder para debaixo do tapete, os olhos do Senhor estão vendo. Hoje nós conversávamos com uma pessoa falando a respeito do pecado. Eu peco, eu erro, né? Todos nós erramos, todos nós pecamos, mas a Bíblia diz que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Aquele que tenta esconder os seus erros, os seus pecados de Deus, ele não vai adiante. Ele pode até caminhar um trecho prosperando, ele pode até caminhar um pedaço sem que ninguém saiba do que ele está fazendo, mas ele não consegue ir longe demais, porque quem encobre a sua transgressão, o seu pecado, a sua iniquidade, não prosperará. Quem encobre para debaixo do tapete, achando que ninguém vai ver, a Bíblia fala que nada há encoberto que não haja de saber-se, e nem oculto que não haja de ser revelado. Podem esconder por 1 ano, podem esconder por 2 anos, e isso é para todos, é para mim, é para todo mundo, quer seja bom, quer seja ruim. Tudo que o homem faz um dia virá à luz, porque principalmente estão patentes e visíveis aos olhos de Deus. Podem estar escondidos aos olhos humanos, mas aos olhos de Jesus, aos olhos de Deus, não. Então nós vemos a responsabilidade de um líder. Se um líder for fraudador, todos os seus servos serão perversos. Que responsabilidade para a gente como líder. E pode haver, né, fraude, pode haver líderes fraudadores em vários sentidos. Pode haver pessoas normais fraudadoras, pode haver líderes fraudadores, podem haver profetas fraudadores, né? Porque o homem, onde tem o homem, a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então a gente não pode se basear, a gente não pode se pautar muito nos homens, mas a gente tem que se firmar na palavra de Deus e olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
Ele é perfeito, nós precisamos olhar para ele, nos espelhar nele e ter olhar como ele tem, como ele teve, porque os seus olhos são penetrantes e vão além das aparências, para que nós não sejamos enganados como muitos são. Então, como nós falamos, existem várias maneiras, né, de ser fraudador em algum sentido na vida cristã, e isso de acordo da palavra de Deus. Pode ser fraudador, como nós dissemos, né, ser fingido, ser falso, ser hipócrita, inclusive até no amor. Muitos dizem que amam da boca para fora, mas os seus atos negam isso. O apóstolo João, ele fala: filhinhos, não amemos de língua nem de palavras, mas por obras e em verdade. Eu, particularmente, eu não consigo entender amor sem ação. Tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, né? Onde aqui na Terra, humanamente, cada um percebe o amor de uma forma. Uns percebem a manifestação do amor através de palavras, outros percebem através de presentes, outros percebem através de reconhecimento. Enfim, eu particularmente, de acordo com o que eu vejo na Bíblia, eu não consigo entender amor de outra forma a não ser em ações, em atitudes. E Romanos 12:9, ele fala pra gente a respeito disso: o amor seja não fingido. Então, se ele fala que o amor seja não fingido, é porque há a possibilidade de ter um amor fingido, um amor falso. É aquele amor que dá um beijinho na frente, mas por trás está esfaqueando. É aquele amor que você fala palavras agradáveis pela frente, mas você está apunhalando pelas costas. Isso é um amor fingido. A palavra diz para nós não sermos fraudulentos, para nós não sermos fingidos na fé. Paulo, falando a Timóteo, ele fala o seguinte: olha, procura trazer à memória a lembrança da tua mãe, da tua avó e a fé não fingida que houve nelas. Procura praticar a fé não fingida que existiu na sua avó e na sua mãe. Olha que coisa interessante. Se ele fala que existe a possibilidade de uma fé não fingida, é porque pode existir a fé fingida, mas nós não podemos fingir. Ou você crê ou você não crê. Mas como ter uma fé não fingida? Ou como ter uma fé fingida, né? É aquele tipo de pessoa que fala, mas não vive aquilo que prega, que fala para os outros fazerem algo que está escrito na palavra quando ele mesmo não quer fazer. É o famoso tipo: façam o que eu mando, mas não façam o que eu faço. Porque se olharem para a vida da pessoa, vai ver que não tem nada de fé ali, é uma fé fingida. Então nós temos que falar e agir de acordo com aquilo que nós pregamos, falar e agir de acordo com aquilo que nós professamos, porque um dia nós haveremos de dar conta àquele, né, que vê todos nós, no mais profundo do nosso ser. Nós haveremos de dar conta de cada palavra que sai da nossa boca. Muitos dizem te amo, mas não vivem esse amor. Eu não consigo entender o amor que mata por amor. Ah, foi um crime passional. Eu não consigo ver paixão onde alguém tire a vida do outro, porque isso é egoísmo, isso não é amor. Porque o amor, ele quer ver o bem do outro. Então o amor pode ser fingido, a fé pode ser fingida, e a Bíblia fala também que na prática de boas obras algumas pessoas podem ser também fingidas. Em 2 Timóteo 3:5, ele vai falar que muitos, né, falam sobre a piedade, mas negam a eficácia da piedade. Então afasta-te dessas pessoas. A Bíblia manda a gente se afastar desses que pregam uma piedade, mas não vivem, não faz o mínimo. Olham para o sufoco que os outros estão passando, olham para as dificuldades que os outros estão passando, são capazes de dizer que Deus te abençoe, mas não faz o mínimo para aliviar o peso, o fardo, a carga que o outro está carregando. Então tem piedade nas palavras, mas não tem piedade nas ações. Então pode estar sendo também um líder fraudulento na prática de boas obras.
A pessoa pode ser fraudulenta também na questão da santidade, e isso Jesus também, ele falou bastante com relação, né, aos religiosos de sua época. Em Mateus, no capítulo 24, a gente lê alguns versículos onde Jesus fala claramente sobre isso, né, sobre ser fingido na questão da santidade. Isso Jesus combateu muito na sua época. Vamos ver lá, Mateus 23, de 24 a 28, diz assim a palavra de Deus: ai de vós, escribas e fariseus, ou seja, aqueles que escreviam as leis, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Não que Jesus estivesse condenando que eles dessem os dízimos das hortaliças. Vocês podem até dar, mas vocês devem fazer coisas que são muito mais importantes do que dar o dízimo. E isso acontece também nos nossos dias hoje, quando as pessoas, né, entre aspas, chegam a ser legalistas com relação ao dízimo, ao frequentar um templo, mas não praticam a misericórdia, a compaixão, a bondade, o amor pelo seu semelhante. Um dia eu me senti envergonhada também por carregar esse nome de cristã. Uma senhora estava escolhendo umas cebolas do meu lado e começou a conversar. E conversa vai, conversa vem. Eu falei com ela assim: a senhora me desculpa, eu vou ter que terminar a conversa aqui, quando eu tenho que ir para casa fazer um lanche para os meus filhos, que eu estou indo para a igreja. E ela quis saber qual era a minha religião, qual a fé que eu professava, e eu tive que dar um pouco mais atenção a ela. E ela falou para mim assim: você sabe por que eu tenho muita consideração, eu admiro alguns cristãos, mas você sabe por que eu não tenho religião? E eu falei para ela: por quê? Ela falou assim: olha só, porque uma vez eu estava andando numa rua e eu sofri um acidente, eu fiquei largada no meio da rua, sangrando, sentindo dor, e passou um, passou dois, passou três, passaram quatro, passaram vários carros e ninguém parou para me socorrer. E eu ali sangrando, com a minha cabeça encostada no meio-fio, quando de repente, finalmente resolveu parar um carro para me socorrer e para me atender. E a pessoa saiu do carro, pegou, me tirou ali do asfalto, me colocou na calçada e falou para mim assim: olha, eu vou deixar a senhora aqui, mas eu não posso te levar a um pronto-socorro, né, um pronto atendimento, porque infelizmente eu tenho compromisso na minha igreja. Então, se eu não tivesse compromisso na minha igreja, eu ia pegar a senhora e eu ia levar para socorrer. Deixar a mulher na calçada sangrando ali, a mulher com vários problemas de saúde, até que por fim passou alguém que não tinha religião nenhuma, que não era de igreja nenhuma, que não tinha compromisso religioso nenhum naquele dia, colocou a mulher dentro do carro e levou ela para o pronto atendimento. E ela falou assim: olha, eu agradeço a Deus porque eles me tiraram do asfalto, mas naquele dia eu senti uma tristeza muito grande, porque a igreja deles foi mais importante do que a minha vida. E eu falei para ela: com certeza Jesus não faria isso. E nos leva a pensar em muitas coisas, né? Como tem sido a nossa prática de vida cristã. Será que nós temos sido autênticos, verdadeiros? Ou será que nós temos sido também fraudadores na prática de boas obras? E será que nós temos sido hipócritas? Que nos preocupamos mais com o templo e com a nossa vida religiosa do que com a necessidade daqueles que aparecem em nosso caminho? Versículo 24: guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Jesus não poupava a palavra para falar com relação a essas pessoas, né? Como ele disse para Natanael, que Natanael não havia dolo. Mas quantos israelitas tinham fraudes, fingimentos, falsidades, hipocrisias? Será que se Jesus olhar para nós hoje, ele vai encontrar pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas verdadeiras, ou ele vai encontrar falsidade como ele encontrou nos religiosos de sua época? A Bíblia em Tiago 2,12 diz: de tal maneira falai e de tal maneira procedei. Que as nossas falas sejam condizentes com as nossas práticas diárias. Que a nossa fala seja condizente com a vida que a gente leva. Eu não canso de falar uma frase que eu gosto muito, e ela diz o seguinte: a tua vida fala tão alto que eu não consigo ouvir o que sai da tua boca. As pessoas não estão preocupadas com sermões bonitos, eloquentes. As pessoas não estão preocupadas com uma boa homilia, com um bom português. As pessoas não estão preocupadas com uma pregação sensacional, maravilhosa, mas as pessoas, para encontrarem Cristo, para verem Cristo, elas esperam olhar para nós e verem Jesus nos nossos atos, nas nossas palavras, na nossa maneira de proceder. Os fraudulentos não permanecerão diante de Deus. Salmo 101:7 fala isso para nós. Os fraudulentos, os que fingem ser sinceros, os que fingem ser honestos, as falsas testemunhas, eles não permanecerão diante de Deus. Então se engana quem acha que pode ser desse jeito, dar o seu jeitinho, viver jogando coisas escondidas para debaixo do tapete, achando que Deus não está vendo e está tudo bem. Chega domingo, vai lá, levanta a mão, adora, louva a Deus da boca para fora, mas o seu coração está longe do Senhor. Assim como os fariseus hipócritas, vocês lavam, Jesus falou, vocês lavam o exterior do prato e do copo, mas o seu coração está igual sepulcro caiado, está bonito por fora e está podre por dentro. Muita gente está assim. E nós não podemos proceder dessa forma. Nós temos que falar e agir segundo aquilo que nós pregamos, segundo aquilo que está escrito, para que todos olhem para nós e possam conhecer o Deus que nós servimos através da nossa vida e do nosso testemunho. Os fraudulentos são falsas testemunhas. Quem diz a verdade manifesta a justiça. Mas quem é falsa testemunha, ela expõe a fraude. Tá vendo como tudo está ligado? Os fraudulentos são falsas testemunhas, mas quem diz a verdade manifesta a justiça. Nosso Deus é um Deus justo e nós precisamos pregar a verdade, falar a verdade, para que nós possamos ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, e entre a qual nós devemos resplandecer como astros no mundo. O nosso Jesus, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, né? Se os teus olhos forem bons, tudo em você terá luz. Então tudo começa pelo nosso olhar, começa pela forma que a gente vê, como a gente olha para o outro, como a gente olha para Deus, e de acordo com esse nosso olhar será o nosso interior. Como tem sido o nosso olhar? Se Jesus olhar para mim e para você hoje, o que ele vai falar? Qual vai ser o juízo que ele vai emitir ao nosso respeito? Interessante quando a gente olha para a palavra de Deus, que até Jesus foi vítima de fraudadores, né? Na sua ressurreição. Depois dele haver ressuscitado, os soldados, né, subornaram alguns para que eles falassem que o corpo de Jesus foi roubado, para negar a ressurreição. Então vejam bem, se Jesus foi vítima de gente perversa, se Jesus foi vítima de gente malvada, quanto mais nós. Mas nós não podemos olhar para a maldade das pessoas, nós precisamos continuar olhando para Cristo.
porque em Jesus não tem erro. As pessoas vão errar, e se nós olharmos para as pessoas, nós vamos cair, e nós não vamos permanecer na presença de Deus, porque são muitos os maus testemunhos que nós temos visto por aí. Tem um texto da palavra de Deus, nós não vamos ler para não perdermos muito tempo, lá no livro de Isaías, no capítulo 30, onde fala, né, sobre o juízo de Deus, sobre várias categorias de pessoas. Quando você tiver tempo, você leia lá a palavra do Senhor, né, onde o Senhor, ele profere um juízo contra os fraudadores. E olha a categoria dos fraudadores: filhos rebeldes, falsos profetas e o povo, de um modo geral. Então a questão não é só relacionada à liderança, não é só relacionada a quem ocupa cargo, mas até mesmo com relação aos filhos de Deus de um modo geral. O primeiro versículo de Isaías 30 diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação para acrescentarem pecado sobre pecado. Ou seja, vivem cometendo fraude, vivem falando e fazendo coisas que Deus não falou, vive cometendo atos e colocando a sua vida cristã como respaldo para coisas erradas, e a Bíblia diz que Deus não compactua com o erro. Deus ama todos nós, Deus ama os pecadores, mas Deus não compactua com o pecado. Deus não compactua com as coisas erradas. E a Bíblia diz que Deus punirá o pecado onde quer que seja encontrado. Toda ação tem uma reação. Tudo que nós fazemos tem consequências, quer seja bom, quer seja ruim. Tudo tem consequência. E esse livro aí, né, capítulo 30 de Isaías, vai falar sobre essa questão do juízo de Deus sobre os filhos rebeldes, sobre os profetas rebeldes, sobre os filhos fraudadores, os profetas fraudadores, e sobre todo o povo de um modo geral, que vive falsificando a palavra de Deus, que vive falando, né, como diz no versículo 9 e 10, porque este povo é este, porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenhas visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis e profetizai-nos ilusões, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Ou seja, o povo ali fraudulento, um povo querendo que os profetas falsificassem aquilo que saía da boca de Deus. Quando a palavra de Deus fala para a gente: seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que procede disso é de procedência maligna, e haverá um peso, haverá um juízo, haverá um julgamento sobre os profetas fraudulentos, sobre os filhos fraudulentos e sobre o povo fraudulento, aqueles que usam de engano para perverter o caminho do Senhor e para desviar aqueles que querem andar no caminho da verdade. No versículo 13, portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barreira está prestes a cair e cuja queda vem de repente no momento. Os fraudadores cairão de uma hora para outra, sem que ninguém avise, sem que ninguém alerte, sem que eles tenham noção do que está acontecendo, porque, como eu falei, podem ir até um certo caminho, mas tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Até esses que são falsos, que são fingidos com relação às coisas de Deus, que profetizam e falam coisas que Deus não está falando, eles hão de dar conta de uma hora para outra, eles irão cair. E o interessante é que fala no versículo 15, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos
vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade, na confiança a vossa força, mas vocês não querem. Deus fala, fala, fala e fala. Deus exorta, 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 mas muitos colocam as mãos nos ouvidos e dizem: só fale aquilo que eu quero ouvir, só profetiza aquilo que for bom para mim, se vier correção eu não quero. Só querem ouvir bênçãos da parte de Deus, só querem ouvir coisas que agradam os seus olhos, só querem ver coisas aprazíveis diante dos seus olhos que sejam agradáveis ao seu coração. Mas se esquece que um dia estarão diante do Deus de toda a terra e terão que prestar conta daquelas coisas mais ocultas e escondidas que ninguém soube, mas que Deus sabe já há muito tempo que vem sendo feito e que as pessoas insistem em jogar para debaixo do tapete. Quando Jesus olhou para Natanael, Jesus não viu o Natanael humano, não viu o homem, mas ele viu o coração. E ele pôde então falar: eis aí um verdadeiro israelita, um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro judeu, um verdadeiro praticante da lei, em quem não há dolo, não há fingimento, não há falsidade. E eu quero terminar aqui falando para você sobre os últimos momentos de Jesus aqui na terra, quando a Bíblia fala que Jesus estava diante de Pedro, e em Lucas 22, 61, nos diz o seguinte, eu gostaria de encerrar com esse texto da nossa reflexão. Lucas, capítulo 22, versículo 61, ele nos diz o seguinte: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Jesus voltou e olhou fixamente dentro dos olhos dele. E aqui fica a pergunta para nós: de quem nós estamos nos escondendo? O texto dessa reflexão é na mira dos olhos de Jesus. Você está na mira dos olhos do Senhor. E diante dele você não pode fugir, eu não posso fugir, porque os seus olhos penetram o interior de nossa alma. E assim como Jesus olhou para Pedro fixamente, e quando Jesus olhou bem dentro dos olhos de Pedro, Pedro se lembrou da palavra que Jesus disse: olha, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Interessante que nós, como pais, né, nós já fomos filhos também, e basta um olhar do pai para nós, ou um olhar nosso para os nossos filhos, e eles já sabem tudo o que nós queremos dizer, sem que saia nenhuma palavra da nossa boca. Você hoje está diante dos olhos de Jesus, você está na mira dos olhos de Jesus. E se Jesus olhar para dentro do seu coração, o que ele vai falar a teu respeito? O que você espera que ele diga a teu respeito? Será que ele pode dizer, assim como Deus disse a respeito de Jó para Satanás? Satanás, você viu na terra meu servo Jó? É um homem reto, sincero, temente a Deus, e ele se desvia do mal. Esse foi o olhar de Deus para Jó. Quando Deus olhou para Jó na terra, viu que ele era um homem reto, sincero, temente a Deus, e ele se desviava do mal. Mas quando Jesus olhou para Pedro, Jesus já sabia o que Pedro ia fazer, que seria negá-lo, e Pedro negou a Jesus. Nós não podemos tirar os nossos olhos do Senhor. A Bíblia diz assim: olhai para ele e sereis salvos. Ouvi e a vossa alma viverá. Mantenhamos os nossos olhos fixos em Jesus. E a Bíblia diz: olhando para Jesus, o autor e consumador
da nossa fé. Vamos deixar para trás o pecado, todo o embaraço, tudo aquilo que nos rodeia para nos tirar do propósito, do foco, para nos tirar da sinceridade, da verdade, da palavra de Deus. E olhemos então para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, e que nós não sejamos como os hipócritas, como os fariseus, com a fé fingida em quem há dolo. Que nós possamos ser achados diante de Deus com sinceridade, com integridade e com verdade. E muito mais do que conhecer a palavra de Deus, muito mais do que ter uma aparência de bonzinho, de santinho, de crentinho, muito mais que isso tudo, a gente possa se preocupar em estar vivendo de acordo com essa palavra que nós pregamos. Porque a Bíblia diz: por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Que estejamos diante do Senhor com o nosso coração puro e que possamos olhar com os olhos dele. Olhos de amor para as pessoas, mas olhos de repugnação ao pecado. Deus tem nos chamado para uma vida de santidade. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor a cada um de nós nessa noite. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, para contemplar os bons e os maus e para retribuir a cada um segundo as suas obras. Pense nisso, que Deus te abençoe e que possamos ser não apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra de Deus, porque breve o Rei está voltando. Breve Jesus estará voltando para nos buscar. Não um povo que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas um povo que pratica os mandamentos que foram resumidos a 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que Jesus, ao olhar para mim e para você nesta noite, possa nos achar dignos de pregar essa palavra, que é a verdade que liberta. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. E se quiserem e puderem, ajudem a compartilhar essa mensagem para que possa abençoar e chegar a outros corações, a outras casas, a outras famílias. E que a graça, a bondade, a misericórdia de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre todos os teus. Que os anjos do Senhor acampem-se ao redor de cada um de vocês, dê livramento, e que o Espírito Santo possa nos santificar na palavra de Deus, que é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Foram as palavras do nosso Rei. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde.